Muito bom estar com vocês de novo. Boa noite a todos, boa noite para quem está em casa. Nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus relatados por João. Então, abra sua Bíblia, por favor, em João 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Texto extremamente conhecido. É a multiplicação dos pães e peixes. Não faz muito tempo Dionísio pregou sobre esse texto aqui também. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai de amor, Pai bondoso, nós nos submetemos completamente a Ti e pedimos que o poder da Tua palavra, que a ação do Teu Espírito, seja quem fale conosco. Nos use apenas como canal, Senhor. Que vidas possam Te conhecer, que vidas possam ter mais intimidade contigo, para a Tua honra, para a Tua glória, que a Tua palavra seja para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Bom, eu tenho compartilhado com vocês, então, os milagres de Jesus descritos no livro de João. João fala que Jesus fez muitos milagres, mas ele descreve com bastante detalhe 7 desses milagres. Eu tenho usado um livrinho que o Clemens me deu, que é do pastor Augusto Nicodemos, que fala dos 7 milagres de Jesus. Então, quem quiser, olha nesse livro que ele te dá a oportunidade de rever, de aprofundar, e praticamente tudo que eu estou comentando e dividindo com vocês vem daquele livro. Então, eu já falei aqui sobre 3 dos milagres, e hoje nós vamos conversar sobre o 4º sinal miraculoso, que foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos em comida suficiente para multidão de pessoas. Meu objetivo com vocês é realçar o que levou Jesus a fazer este sinal. Nós não vamos aprofundar, entender coisas que possam sair do texto, mas coisas que estão muito claras para nós. Nós queremos também entender o que esse sinal provocou e o que ela representa para nós.
que nós podemos tirar de prática nessa situação onde Jesus alimentou uma multidão de 5 mil homens, além de mulheres e crianças? Vamos primeiro entender o cenário. Então, o início do texto, nós vemos que Jesus e seus discípulos tinham atravessado o Mar da Galileia, que na verdade não é mais do que um grande lago. Dizem que tem 20 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura na sua parte mais larga. E Jesus fez isso aconteceu logo depois que os discípulos retornaram da viagem missionária que Jesus tinha dado a eles. E também logo depois da decapitação de João Batista. Algo que impactou a todos os discípulos, não só de João Batista, mas os próprios discípulos de Jesus. Isso é relatado lá em Marcos 6. Eles então, junto com Jesus, os discípulos, os 12, junto com Jesus, buscam um lugar isolado, para que eles possam estar a sós, conversar sobre o que tinha acontecido na viagem missionária, conversar o que tinha acontecido sobre a morte de João Batista, orarem juntos e talvez descansarem um pouco. Mas à medida em que eles se puseram no barco para atravessar, uma multidão seguiu eles. Alguns de barcos, outros indo a pé pela margem, vindo de várias cidades. E João fala que muitos deles estavam a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas João, de forma bem clara, no verso 2, diz que a multidão seguia Jesus porque tinha visto os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Eles estavam seguindo Jesus devido aos milagres que Jesus fazia. Segundo os outros evangelhos, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando e curando aquela multidão. Mudou de plano diante daquela multidão ávida, necessitando de ensinamento, querendo ver a obra de Jesus. Jesus passa o dia ensinando e curando a multidão. E agora está chegando o fim do dia. Por ali não havia nada, e aquela multidão, depois do dia todo, estava faminta. O verso 10 diz que era cerca de 5 mil homens, talvez um total de 10 mil ou 20 mil pessoas, se a gente contasse mulheres e crianças. É neste cenário e esta situação que Jesus vai usar para dar uma aula prática, mostrar quem Ele é, mostrar o que Ele é capaz de fazer, mostrar sua autoridade e poder. E nesse sinal miraculoso, assim como em outros dos 7 que João conta, fica muito claro que Jesus tem um foco, não só na multidão, mas principalmente nos seus discípulos, naqueles que iriam continuar a missão dele depois que ele subisse aos céus. O verso 6 diz que Jesus já tinha em mente o que ia fazer, mas ele coloca uma pergunta aos seus discípulos através de Filipe, para testá-lo, diz João, para despertá-lo para a dificuldade, de modo a tirarem maior proveito da lição que iam presenciar. No nosso estudo bíblico, eu gosto muito de fazer pergunta, porque a pergunta faz o cara pensar, opa, o que será que tem na resposta? E quando a gente discute a resposta, ou quando a gente vê a solução, o aprendizado é maior. Então Jesus perguntou a Filipe, testou a Filipe, e João fala que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus pergunta a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? A resposta de Filipe é racional.
não temos dinheiro suficiente para comprar comida capaz de alimentar toda essa gente. Filipe mostrou-se um bom calculista, mostrou-se prático e chegou à conclusão de que eles não tinham como resolver o problema. André, irmão de Pedro, até que identificou e trouxe a Jesus um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece até uma fagulhinha assim, ele começou a entrar no caminho certo. Isso era uma quantidade mínima de comida. Talvez desse mal para a refeição daquele rapaz. Quando a gente fala 5 pães, não é 5 pães francês, não. Era um negócio feito de cevada, que era comida dos pobres. E normalmente, numa refeição para enganar a fome, uma pessoa adulta comia 6, 7 daqueles. Então talvez desse mal para alimentar só o rapaz. De forma que o mesmo André, que ensaiava uma solução, desanimado, concluiu na perspectiva de novo humana e racional. Mas o que é isso para tanta gente? A reação de Filipe e André é muito parecida com a nossa quando estamos diante de problemas dessa vida. Olhamos para o problema da perspectiva humana, pensamos, analisamos, usamos nossa experiência, nosso bom senso, fazemos as contas. Mas eles, os discípulos, assim como nós, em muitas ocasiões, não passavam no teste, não passaram no teste. Eles deixaram de lado a outra dimensão, não conseguiram perceber o poder de Deus que resolve a situação. Não conseguiram entender, depois de já ter visto milagres de Jesus, vários. Não conseguiram fazer o link de quem é que estava junto com eles. Diante deles estava aquele que poderia resolver todos os problemas, e eles ainda não eram capazes de perceber isso. Após trazer os discípulos para dentro do problema e levá-los ao limite da busca da solução, Jesus então estava pronto para fazer o milagre. Como é que aconteceu o milagre? Verso 10 mostra que Jesus toma controle da situação, mas faz com que os discípulos sejam participantes importantes do milagre que ele ia fazer. Jesus ordena para os discípulos que eles mandassem o povo assentar. Na sequência, no verso 11, Jesus então toma os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos tinham recebido o suficiente para comer e estavam satisfeitos, Jesus ordena aos discípulos que recolham o que sobrou. O verso 12 diz que os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Jesus supriu a fome da multidão e supriu com abundância. A partir dos 5 pães, dos 2 peixinhos, ele alimentou a multidão e fez com abundância, a ponto de haver sobrado. Por que 12 cestos? Tem gente que tenta procurar uma explicação bonita demais, talvez porque eram 12 apóstolos. Jesus mandou que eles, os 12, fossem recolher as sobras. E Jesus queria que eles, em particular, recolhessem os cestos, para que vissem exatamente o poder e a glória de Deus. Eles que haviam duvidado ou haviam sido incrédulos quanto ao poder de Jesus para resolver o problema, por isso
eles foram encarregados de recolher o sinal da abundância da ação de Jesus. Aqui tem uma lição para nós, para mim e para você, que somos discípulos de Jesus. Diante dos problemas da vida, qualquer problema, grande ou pequeno, não esqueça de quem é Jesus. Não olhe as coisas apenas na perspectiva humana. Lembre-se da outra dimensão, que é o poder e a glória de Jesus, capaz de fazer coisas que não imaginamos. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Qual foi a reação da multidão? Tem muita gente que não acredita em milagre. Quando a gente conta um milagre como esse de Jesus, eles tentam buscar uma explicação. Mas milagre não acredita em milagre. Então, uma das explicações aí que é bastante comum é que como o pessoal tinha muita gente que estava indo para Páscoa, nessa jornada que muitas vezes era longa, eles traziam mantimentos. E quando eles viram Jesus orar e repartir aqueles poucos pães e peixe entre algumas pessoas, eles tiraram os seus alimentos das suas bolsas, repartiram com os outros e todos comeram. Mas se a gente olhar para as reações que aconteceram, nós vamos ver que teve um milagre ali. E João nos fala de duas reações. A primeira reação está no verso 14. E nas palavras de João, está escrito que o povo disse assim: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Por que é o profeta? Eles viram que o que havia ocorrido era um milagre e identificaram Jesus com o profeta citado por Moisés no livro de Deuteronômio 18, no verso 15. Segundo aquela profecia, este profeta seria levantado por Deus, seria semelhante a ele, e o povo deveria escutar esse profeta. Para o povo judeu, essa palavra de Moisés era o sinal de que o profeta que ia vir decorrente dessa profecia era o Messias, o libertador da nação. O povo então, diante do milagre, reconheceu Jesus como o profeta, como o Messias. A segunda reação que a gente vê é que eles, no verso 15, diz que eles pretendiam proclamar Jesus rei, à força, de qualquer jeito. Vendo o milagre que Jesus havia feito, reconheceram que ele era o Messias prometido, o libertador de Israel, e então queriam proclamá-lo rei de Israel. Afinal, era isso que eles esperavam do Messias, a liberdade da opressão que recebiam dos estrangeiros. Eles queriam ter abundância de recursos, ter suas necessidades satisfeitas, e era isso que eles esperavam do Messias, que iria reinar sobre o povo de Israel eternamente. Eles queriam ungir Jesus como rei, colocar uma coroa na cabeça dele e dizer: agora nós vamos ser independentes. O Senhor vai liderar os nossos exércitos contra os exércitos de Roma. Nós vamos ter toda a liberdade. Mas não era esse o papel e a função de Jesus. Não foi para isso que ele veio ao mundo. Usando as palavras do pastor Nicodemos, ele diz: Jesus não se prestaria a servir como instrumento para levar avante aquelas pretensões ou anseios políticos
de um povo que não havia entendido que o profeta e o Messias era essencialmente um libertador espiritual que vinha libertar a nação de Israel de um cativeiro pior do que o do domínio romano, que era o domínio da culpa, do pecado, da morte. Então eles não haviam entendido, por isso Jesus se recusou a fazer o papel de libertador político e se retirou do meio deles. Deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez um parênteses até um pouco perigoso. Jesus nos dá uma lição importante para esse momento de distensão política e institucional que a gente vive no Brasil. Lição para nós, cristãos. A atitude de Jesus, quando a multidão o quis declarar rei de Israel, é uma lição muito importante para nós como Igreja de Cristo. Nossa prioridade é levar a mensagem do Evangelho de Cristo para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Esse é nosso papel. Essa é a missão que nós recebemos. Proclamar o Evangelho, falando e com a nossa vida. O pecado de não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador é a grande opressão das pessoas não salvas. E este deve ser o foco da nossa ação. Muito cuidado para não inverter a ordem. Devemos levar o Evangelho da salvação aos outros. É isso que vai mudar as pessoas e levar luz às trevas do mundo ao nosso redor. Muito cuidado para não tornar prioridade a busca da imposição dos padrões éticos e comportamento cristãos a não cristãos. Não é essa a nossa prioridade. A nossa responsabilidade número 1, Jesus nos deu a tarefa de levar a mensagem da salvação, as boas novas do Evangelho, mostrando amor pelo perdido e denunciando o único pecado que realmente importa: não crer em Jesus. Feche parênteses. Qual era o alvo de Jesus com esse milagre? Após esse milagre, no outro dia, já de volta do outro lado do lago, Jesus volta a falar com a multidão. E agora ele ensina que ele é o pão da vida. Muitas vezes vai acontecer isso quando a gente olha lá o Evangelho de João. Tem um milagre relatado e depois tem um ensino de Jesus. No caso do cego, quando ele curou o cego, depois ele vai falar que ele é a luz do mundo. Aqui, ele deu no dia anterior comida à multidão e agora ele vai falar que ele é o pão da vida. No verso 30, a multidão volta a pedir milagres para que possa crer nele. Depois de Jesus falar: eu sou o pão da vida, se alguém comer do meu pão jamais terá fome. A multidão fala assim: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? A mesma multidão que no dia anterior tinha visto o milagre. E Jesus no verso 35 diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O objetivo de Jesus com aquele milagre da multiplicação de pães foi mostrar para aquela multidão que ele é o pão da vida, que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Não é como o maná do deserto,
Não é como a comida que ele deu no dia anterior, que saciava a fome temporariamente. Quem se alimenta de Jesus jamais terá fome. E Jesus está se referindo ao alimento e à fome espirituais. É muito interessante que no final desse capítulo, lá no verso 66 do capítulo 6, depois de ouvir Jesus falando isso, as pessoas que estavam, João chama como discípulo, não são os 12, mas são as pessoas que costumeiramente acompanhavam Jesus. Ao ouvir essa palavra, disseram que era uma palavra muito dura, e muitos abandonaram Jesus. Lembra? A multidão ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Quando Jesus falou a palavra da salvação, muitos abandonaram Jesus porque a palavra era dura. O objetivo daquele sinal miraculoso é mostrar que Jesus é Deus, que Ele tem poder sobre o mundo que Ele criou, sobre as leis que Ele determinou, e que Ele pode, do nada, fazer surgir todas as coisas. O alvo do milagre é mostrar que Jesus satisfaz todas nossas necessidades materiais, não é desejos, é necessidades. Mas muito mais importante do que isso, Ele supre completamente nossas necessidades espirituais e nos dá satisfação eterna. Deixa-me concluir falando de duas aplicações práticas adicionais que a gente pode levar conosco. A primeira é que a incredulidade sempre nos ataca. Você já viveu isso? Eu já vivi isso, constantemente eu vivo isso. Os discípulos já haviam visto muitos milagres de Jesus. E mesmo assim, diante dessa situação, não conseguiram perceber que com eles estava aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Diariamente, nós precisamos nos disciplinar e exercitar nossa fé, a confiar em Deus. E essa é talvez uma das razões pelas quais Deus nos manda problemas, dificuldades, desafios, para você e eu aprendermos a crer nele. Vamos confiar nele, vamos depender dele. Vamos passar noites acordados em cima da mesa, com caneta e o papel fazendo as contas e tentando equacionar tudo? Não que isso seja errado, mas o problema é quando essa atitude ela substitui ou torna o foco mais importante da nossa confiança para a solução dos problemas. É daí que surge o pecado da ansiedade. Você quer resolver, você quer ter a solução. Do seu jeito que você pensa, você quer ver a solução na tua frente. Não há nada errado de você sentar e fazer conta. Pelo contrário, você precisa fazer a sua parte. Mas não esqueça o poder de Deus para a resolução de qualquer problema. É isso que podemos aprender aqui. Descanse. Outro dia eu ouvi numa mensagem do pastor John Piper, ele falando assim: tem vez que eu pego para estudar um texto, para acertar o que eu vou falar, e eu gasto horas, não acho o caminho, estuda, gasta um tempão para chegar na mensagem. Outras vezes, eu começo a estudar, de repente, 5 minutos,
Está claro o que precisa ser falado. Pastor Fernando Leite, que foi pastor meu e tenho boas lembranças dele, ele dizia assim: a mensagem a gente faz de joelho e no joelho. Querendo dizer, orando e gastando tempo estudando. Às vezes a gente vai ter que gastar muito tempo. Às vezes Deus dá o caminho assim. Não é só na mensagem. Na vida, em todos os problemas que a gente tem. O que nós não podemos é tirar Deus da equação. Lembra daquele corinho? Descanse, o teu trabalho é descansar em mim. Segunda lição para levar daqui. Deus sabe o que vai fazer. Quem lê o texto fala assim, Jesus gostava de aplicar uma nos seus discípulos, né? Ele vai lá, e várias vezes Jesus faz isso. Aí ele faz a perguntinha, só para ver o que vai vir de resposta. Mas ele já sabe o que ele ia fazer. Deus sabe o que ele vai fazer. E essa é a segunda aplicação que podemos levar conosco. Ele testa você, ele testa os discípulos. Ele faz o mesmo conosco diante da dificuldade da vida. Ele nos pergunta, como vamos resolver isso? Que decisão temos que tomar? Qual a nossa escolha? E Deus tem o controle de tudo. Ele sabe o que vai fazer. Deus realiza o seu propósito em tudo, mas de uma forma misteriosa. Ele nos envolve no processo, nos chama para participar, e sentimos que fazemos a nossa participação de uma forma livre, que as nossas orações contam, que as nossas decisões são importantes, mas no final, Deus já sabe o que vai acontecer. De novo, e terminando, usando as palavras do pastor Augusto Nicodemos sobre isso, ele fala assim, essa combinação da sabedoria de Deus e da responsabilidade humana é um mistério que consola nosso coração. Por um lado, Deus está no controle. Por outro, nossa oração, nossa decisão, nossa escolha são importantes. Não somos meros peões no xadrez determinista da história, mas nossas reações e escolhas fazem parte do plano de Deus para que aquilo que Ele já determinou aconteça. Que Deus conforte seu coração, que você creia que Jesus é o pão da vida, que satisfaz todas as nossas necessidades, mas o mais importante é que Ele supre a maior de todas as necessidades nossas, a vida eterna. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele é a apresentação de Deus a nós. É olhando para Ele, é olhando para os ensinos dEle, que nós conseguimos entender um pouco de quem Deus é, um pouco do teu caráter, de amor, de bondade, de justiça. Senhor, obrigado, porque o Senhor veio ao mundo e através de Jesus Cristo se revelou a nós. Senhor, como nós cantamos no corinho, no início desse culto, que a gente possa te conhecer mais, que o teu Espírito trabalhe em nós e nos provoque a ler a tua palavra, a estudar a tua palavra, que é a revelação de Deus para nós. Que o teu Espírito, Senhor, haja sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que a gente aprende, para que haja transformação na nossa vida. E que nós possamos ser luz no mundo.
mas luz para mostrar Jesus Cristo, luz para mostrar a necessidade de salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém.